Se você curte Jacob Boehme, se você gosta da teosofia alemã, então você está no canal certo, porque você vai receber uma análise de alguns capítulos, aliás, de todos os capítulos eu pretendo, da obra Os Três Princípios da Essência Divina de Jacob Boehme. Eu sou Anael Queiroz, eu sou mestre em filosofia, sou tarólogo, sou astrólogo e compartilho essa pesquisa sobre esoterismo, sobre ocultismo, sobre teosofia clássica e particularmente as raízes místicas do romantismo alemão. Então, antes de mais nada, eu peço que você dê o like e vamos pro vídeo. E assim, só para vocês se situarem um pouco, Jacob Boehme, para quem não conhece, foi um sapateiro do século XVI, na Silésia, que ele teve experiências místicas e intuições metafísicas notáveis, e ele se dispôs a escrever sobre isso e influenciou, sim, vários pensadores, particularmente o romantismo alemão. Para alguns ele é considerado filósofo e para outros ele é considerado somente um místico. E para alguns ele é um filósofo místico, né? Então fica aí a deriva hermenêutica que melhor couber aí a você que está assistindo. O tipo de comentário que eu vou fazer é do tipo mais especulativo, filosófico, e não necessariamente assim relacionar com elementos de detalhes, né, de relações com a cabala, por exemplo, que alguns de um canal aqui no YouTube que faz isso. Acho válido, né? Claro. A Jacob Boehme conheceu cabala mais tardiamente, pelo menos é o que disse a biografia, porque ele se relacionava com médicos, né, da Silésia. Então a Aurora Nascente foi de 1612, e aí ele sofre aquela censura do pastor Gregórius Richter, e ele passa 7 anos sem escrever. Depois de 7 anos ele rompe esse silêncio e escreve Os Três Princípios da Essência Divina. Assim, vou começar pelo prefácio, tá? Então eu estou usando aqui o da editora Polar, né? Que por sinal é uma editora importante, né, nesse tipo de literatura. Interessante também a publicação e a tradução também muito interessante, da Américo Sommermann, que com certeza, se existe uma história da pesquisa sobre Jacob Boehme no Brasil, ele ocupa algum lugar importante por essa tradução, né? Enfim, e aí que no prefácio, o prefácio já é muito, tem muita coisa, já é muito bombástico, já tem muito conceito. Nunca vi um prefácio assim de Jacob Boehme tão carregado de elementos interessantíssimos, né? E aí eu selecionei alguns. Eu vou ler aqui quais foram as coisas que me chamaram a atenção nesse prefácio. Não sei se eu vou falar de todos neste vídeo ou em outros vídeos. Eu vou tentar falar de alguma coisa aqui, mas se vocês quiserem eu continuo falando do resto. Enfim, eu vou ver como é que eu vou fazer em relação a isso. E as coisas que me chamaram a atenção foi a questão da busca da sabedoria. Tem um trecho da página 17. Um outro trecho também que me lembra bastante o conceito de intuição intelectual do romantismo alemão. Ele vai falar de uma espécie de acesso a um conhecimento de Deus, né, na medida em que nós carregamos algum grau da divindade dentro da gente, como se nós tivéssemos um órgão que acessa ao divino, porque esse órgão seria divino, né? Então tem umas relações aí com o conceito de intuição intelectual no romantismo alemão. Também um trecho que ele vai citar de João 17 da Bíblia, eu achei interessante em que contexto o Jacob Boehme vai trazer esses versículos bíblicos. Eu acho muito interessante no texto de Jacob Boehme a gente prestar atenção nesses momentos que ele traz um versículo, porque é ali que ele está tentando explicitar o pensamento dele. Então aí tem uma chave hermenêutica muito interessante quando ele faz esse gesto, né? Tentativa de dizer o que ele está dizendo como estava escrito, né? Então
um reescrever da escritura, né, um olhar, uma interpretação da escritura, né? Então, que explica muito sobre o seu próprio pensamento, né? Então, eu acho muito importante a gente prestar atenção nessas passagens bíblicas. Eu presto bastante atenção nisso, particularmente. Também essa questão da vitória sobre o mal, na página 21. Achei muito interessante. Eu sou compartilho da tese que o Alexandre Coiré também partilha, que é o problema central do Jacob Boehme, é o problema do mal. E eu também compartilho dessa ideia. E aí na página 22 também vai ter um trecho que vai falar sobre o que seria a justificação do mal, né? Ou seja, por que há o mal, né? E aí o Jacob Boehme fala em termos de uma espécie de horror ao nada. Então há um horror ao nada que impera a manifestação, que impera o movimento, e como o movimento tem que haver a dualidade para haver movimento, né? Então acaba que vamos dizer assim, que é intrínseco à ideia de manifestação, a possibilidade do mal, né, da queda, e porque há um princípio fundamental que é o horror ao nada, né? Então eu acho isso muito metafísico, muito interessante. E outro parágrafo na página 22, que ele vai dizer que justamente para você entender essa questão de desdobramento de Deus, do horror ao nada, e a manifestação, e a revelação, para isso que ele escreve sobre os três princípios. Então, por isso que esse é o nome da obra, né? Ou seja, a dinâmica dos três princípios divinos vai explicar esse engendramento das coisas, né? A questão do mal, entendeu? A questão do mal, justamente por causa do primeiro princípio, a relação dele com o segundo, com o terceiro, enfim, com o mundo criado. Até porque ele vai retomar, né, essa mesma teologia da imagem que ele estava na Aurora Nascente, e assim todas as obras dele. Ele vai estar, o Jacob Boehme, ele tem uma escrita de sempre retomar, é sempre um exercício de recomeçar, é sempre um exercício de reestruturar as mesmas fontes fundamentais, né? Então tem muito isso na escrita do Boehme. Eu já li a Aurora Nascente todo, né? Eu estou agora na segunda obra e pude perceber isso. Também tem uma outra passagem na página 23 que deixa entender que o objetivo dele escrever é um memorial para ele, para ressuscitar a fé em tempos de esquecimento de Deus. Então, assim, ou seja, para que ele escrevia, né? Ele escrevia como exercício de fé, ele escrevia como uma espécie de contribuição para o reino de Deus na Terra. Então, interessante essa passagem, né? Os escritos dele são esse memorial, né? Para que a fé possa ressurgir em tempos de esquecimento de Deus. Também tem uma passagem na página 20 que a gente vai ver que parece uma alusão ao simbolismo da rosa na cruz. Existe essa hipótese, né, que Jacob Boehme tem influenciado direto ou indiretamente o rosacrucianismo, né? Ali era muito perto na época histórica. E também na página 24 uma imagem, um termo interessante que até então eu não tinha visto na Aurora Nascente, mas vi agora, que é a questão do sol da meia-noite. Eu achei muito essa obscuridade mística, né? Essa obscuridade luminosa, né? Desses conceitos que ele traz, né? E obviamente que eu percebi claramente uma diferença um pouco na linguagem de alguns conceitos que começam a entrar em cena dos três princípios da essência divina, que é a segunda obra dele, para a Aurora Nascente. Então, por exemplo, eu não me recordo em Aurora Nascente ter visto a questão de Sofia. Então, a questão da Sofia e da sofiologia mesmo, bohmiana, começa nessa obra de uma maneira muito forte. A gente vai ver isso lá na frente, né? Então, a questão do papel de Sofia na redenção da alma e da queda humana, essa coisa toda, né? Então, assim, para o vídeo não ficar muito longo, o próximo vídeo eu vou trazer os trechos sobre esses pontos que eu trouxe, para vocês verem do que a gente está falando, tá?